Quando as instituições enfrentam períodos de instabilidade, as decisões da justiça não se limitam a aplicar punições. Elas também servem para reforçar os princípios fundamentais que sustentam o regime democrático. Recentemente, um caso envolvendo membros das Forças Armadas chamou a atenção não apenas pelos crimes cometidos, mas pela solução incomum encontrada nos bastidores do judiciário, a imposição de medidas educativas como parte de acordos judiciais. O episódio revelou detalhes preocupantes sobre a participação de militares em movimentos que buscavam desestabilizar a ordem constitucional após as eleições presidenciais de 2022. No centro da questão estavam 2 oficiais do Exército, condenados por integrarem um esquema que visava impedir a posse do presidente eleito. Em vez de cumprirem pena de prisão, eles firmaram acordos com a Justiça, trocando a detenção por um conjunto de obrigações alternativas. De acordo com informações divulgadas, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, validou os termos desses acordos, celebrados entre a Procuradoria-Geral da República e 2 integrantes de um grupo identificado como Núcleo 3 da Conspiração Golpista. Os beneficiados foram o Tenente-Coronel Márcio Nunes de Rezende Júnior e o Coronel Ronald Ferreira de Araújo Júnior. Pelo acordo, as penas de prisão em regime aberto foram substituídas por uma série de medidas restritivas e educativas. Entre as condições estabelecidas, cada militar deverá pagar uma multa de R$20 mil, realizar 340 horas de trabalho comunitário e participar de um curso de 12 horas sobre democracia, Estado de Direito e os riscos de golpes de Estado. Além disso, ambos ficaram proibidos de usar redes sociais durante o período de vigência do acordo. Outra consequência importante foi a declaração de inelegibilidade, que impede os oficiais de concorrerem a cargos públicos, ampliando o alcance da condenação para além do âmbito penal. As investigações conduzidas pela Polícia Federal indicaram que o chamado Núcleo 3 atuava na organização logística e na tentativa de mobilizar tropas para barrar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse grupo era composto majoritariamente por integrantes das forças de segurança, que tinham acesso a informações estratégicas e canais internos das Forças Armadas. Em novembro do ano passado, o STF condenou 9 dos 10 membros do núcleo, reconhecendo que houve uma tentativa coordenada de romper a ordem constitucional. O coronel Márcio Nunes de Rezende Júnior foi condenado inicialmente a 3 anos e 5 meses de prisão em regime aberto, pena que foi convertida após a assinatura do acordo. Ele foi identificado como participante de reuniões onde se discutiam estratégias para pressionar o alto comando militar a aderir ao golpe. Durante a análise do celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-assessor de Jair Bolsonaro, a Polícia Federal encontrou mensagens explícitas defendendo uma intervenção militar caso o resultado das eleições não fosse favorável. Rezende Júnior fazia parte de um grupo de WhatsApp chamado Dossos, onde circulavam discursos abertamente favoráveis à ruptura institucional. Em uma das mensagens mais citadas no processo, o militar afirmou que se Bolsonaro acionasse o artigo 142 da Constituição, ninguém conseguiria conter as tropas, acrescentando que os oficiais deveriam participar ou pedir baixa. Essa interpretação, que sugere que o artigo 142 autorizaria uma intervenção militar, já foi repetidamente rejeitada pelo STF, inclusive pelo comandante da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, que reforçou que a interpretação da Constituição é de competência exclusiva do Supremo. Durante o julgamento, o ministro Alexandre de Moraes destacou trechos da denúncia que revelavam o tom agressivo adotado por alguns militares contra o próprio tribunal. Em uma conversa atribuída a Rezende Júnior, o oficial questionou: "Se não temos coragem de enfrentar o cabeça de ovo, quem vamos enfrentar?", em clara referência ao ministro. Moraes respondeu com ironia, ressaltando que ataques pessoais não enfraquecem o papel do STF na proteção da democracia. Já o tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo Júnior foi condenado a 1 ano e 11 meses de prisão em regime aberto, pena também convertida pelo acordo. Lotado no Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército, ele foi apontado como um dos articuladores de uma carta destinada a pressionar comandantes militares. Segundo as investigações, em novembro de 2022, Araújo Júnior recebeu de Mauro Cid arquivos em PDF com acusações contra decisões do Tribunal Superior Eleitoral e do STF, que, na visão dos envolvidos, justificariam medidas excepcionais. Esses documentos complementavam a chamada Minuta do Estado de Exceção, um texto que propunha a suspensão da ordem jurídica para manter Bolsonaro no poder.
A defesa de Araújo Júnior negou seu envolvimento direto na elaboração da carta, argumentando que ele não teria influência suficiente para pressionar generais. O acordo de não persecução penal, criado pela lei conhecida como Pacote Anticrime em 2019, permite que o Ministério Público encerre uma ação penal em casos de crime sem violência ou grave ameaça, desde que a pena mínima prevista seja inferior a 4 anos. Para isso, o acusado precisa confessar o crime e aceitar todas as condições impostas. Caso descumpra o acordo, o processo criminal é retomado automaticamente, podendo resultar na aplicação da pena original. Apesar da substituição da pena, as consequências para a carreira militar dos 2 oficiais ainda não estão definidas. O STF determinou que o Superior Tribunal Militar avalie a possibilidade de perda de posto e patente de Márcio Nunes de Rezende Júnior por indignidade. Especialistas em direito militar explicam que as esferas penal e disciplinar são independentes, o que significa que sanções severas podem ser aplicadas mesmo após o cumprimento do acordo judicial.